Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, bem-vindos mais uma vez ao canal Denso Católico. E para você que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, seja bem-vindo, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, deixa o teu comentário, o que você acha da reflexão diária do Santo Evangelho e também ajuda a evangelizar. Todas as vezes que você compartilha, comenta e deixa o seu like. O Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 9, versos do 18 ao 22. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma pergunta que muitos de nós já conhecemos aos seus apóstolos e que essa pergunta ecoa até os dias de hoje. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Veja, Jesus faz a pergunta. Jesus, ele não está satisfeito somente em nós o encontrarmos, em nós declararmos o seu senhorio sobre a nossa vida. Mas Jesus espera de nós conhecimento da parte da pessoa dele, quem ele é. Jesus espera ser conhecido por nós na verdade. Ser conhecido por cada um de nós de acordo com a verdade. E por isso ele faz a pergunta hoje, para você, para mim, para nós: quem diz o povo que eu sou? Aqui na época de Jesus, o povo achava que Jesus era João Batista, que havia ressuscitado dos mortos. Outros que ainda fosse Elias, né? Outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Então o povo tinha uma ideia de Jesus que era errônea, que não era a verdadeira ideia de quem era Jesus, a verdadeira identidade de Jesus. Era uma ideia etérea, uma ideia que estava talvez apenas na cabeça deles. E hoje acontece a mesma coisa. No meio do protestantismo, nessa gama, nesse leque infinito de relativismo a respeito da vida, da identidade, de quem é Cristo, surge Cristo para todos os gostos, para todas as, podemos até dizer, loucuras, para todos os desintempéries da vida. Onde alguns vão dizer que Jesus é, não sei, alguém que manda guardar o sábado ainda, né? Que Jesus proíbe o batizado de crianças, que Jesus não aceita o batismo por aspersão, mas apenas por imersão, mergulhando na água, que Jesus disse que a Eucaristia era somente um símbolo, quando na verdade nós temos Jesus tomando o pão e o vinho dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E como se não bastasse, Jesus faz um discurso inteiro em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, o pão que eu darei a vocês, fazendo, vamos dizer assim, que uma referência à Eucaristia, uma referência à última ceia. Aquele pão, o pão que eu darei, é a minha verdadeira carne, é o meu verdadeiro sangue, com o cálice que eu darei. Jesus dizendo que quem comer a sua carne, e os judeus perguntam: como nós iremos comer, como esse homem nos dará a sua carne para ser comida e bebida, né? E o seu sangue bebida. E Jesus vai explicar um discurso inteiro em Cafarnaum, uma aula teológica, uma aula, podemos assim dizer, filosófica, né? Até para explicar ali a transubstanciação. Este pão já não é mais pão, este vinho já não é mais vinho. Então, dizem: não, Jesus ensina que é só um símbolo. Jesus diz: o pecado de quem vocês perdoarem serão perdoados. Não, Jesus não deu poder a homem para perdoar pecado. Quando lá em São Mateus, no capítulo 9,
a partir do versículo 1 até o versículo 8, Jesus perdoa o pecado de um homem e os mestres da lei, os anciãos do povo, ficam questionando quem é ele para dizer que perdoa pecado. E Jesus vai dizer, né, que ele tem poder para perdoar pecado porque lhe foi dado pelo Pai. E no finalzinho, no versículo 8, acho que é o 8 de Mateus 9, vai dizer lá que a multidão ficou, São Mateus deixa isso muito claro, a multidão ficou, como é que eu posso dizer, empolgada e dizia, né, porque Deus deu tal poder aos homens, no plural. E ali se deturpa dizendo, não, mas aquilo é a ideia que o povo tiveram daquilo que Jesus tentou passar, mas somente ele tem poder de perdoar. E Jesus vai e aparece aos seus apóstolos, depois de ressurreto, e diz, a paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Como foi que o Pai enviou Jesus? Com poder, com autoridade sobre todos os demônios e para perdoar e para salvar. E aí Jesus diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio os pecados, né, e soprando sobre eles o Espírito Santo, ou seja, a força que Jesus prometia, né? Não saiam de Jerusalém porque vocês receberão uma força do alto, e soprando sobre eles o Espírito Santo, Jesus diz, o pecado de quem vocês perdoar serão perdoados, o pecado de quem vocês retiverem serão retidos. Que São Tiago confirma essa autoridade de perdoar pecado lá no capítulo 5 da sua carta, quando ele vai dizer, tem alguém doente entre vós, vai e chama os presbíteros, o presbítero virá, ungirá com óleo, e confessareis o pecado um ao outro, e os vossos pecados serão perdoados, né? Ou seja, meus irmãos, que Jesus é esse que está no protestantismo, nessa Babel que nós podemos encontrar? E aqui eu falo com todo respeito às pessoas que merecem respeito, mas aqueles que estão nesta Babel, nesta torre de confusão, de relativismo doutrinal, de relativismo moral, porque agora existe igreja no meio do protestantismo para todo gosto e para todo prazer, e igreja até que nasceu exclusivamente para apoiar o pecado, com todo respeito a quem merece, mas é a Babel do século atual. A Babel, onde as pessoas aparentemente falam a mesma língua, porque vão dizer que só a Bíblia, somente a Bíblia é regra de fé, moral e conduta do cristão, falam, entre aspas, a mesma língua, porém, falam de um Jesus para cada cabeça, para cada sentimento, para cada gosto. E aqui, meus irmãos, no versículo 20, São Pedro traz a resposta, que é a resposta da Igreja Católica. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Para nós católicos, Cristo é o Cristo de Deus. Jesus é o Cristo de Deus. E só isso. Jesus é o Cristo. Só isso basta. Ele é o Cristo de Deus, ou seja, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo, Ele é o Redentor, Ele é o único mediador de salvação, Ele não é o único intercessor, Ele deixou isso muito claro, o Espírito Santo é outro paráclito, é outro intercessor. Os apóstolos ensinaram fartamente, documentado nos textos bíblicos, orai um pelos outros, intercedei um pelos outros, façais súplicas um pelos outros, levantai vossas mãos em oração, tudo isso. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém, porque ainda não era a hora. Mas hoje nós podemos proclamar dos telhados aquilo que Jesus nos revelou ao pé dos ouvidos. Agora nós podemos gritar em pleno pulmões aquilo que o Senhor nos contou ao pé da mesa, como fez com aqueles que estavam na casa de Lázaro, e Marta, e Maria, e Lázaro, e os apóstolos, e os discípulos, e aqueles que tinham intimidade com Jesus, ouviram as palavras de Jesus. Aquilo que Jesus nos contou, podemos dizer, nos segredos, agora nós podemos proclamar dos telhados, de viva voz, gritando. E aí ele acrescentou, o que é que nós devemos anunciar, proclamar para o mundo inteiro?
Ele acrescentou, versículo 22, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e no terceiro dia ressuscitará. Ou seja, ele ressuscitou verdadeiramente, mas não era um profeta que havia ressuscitado. É o Messias, é o Filho eterno, feito carne, que veio montar a sua tenda entre nós para viver conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, profetizado em Isaías 7,14. Ele é o Deus conosco, confirmando, como diz São Mateus no seu capítulo 1, versículo 21 e seguintes, o Verbo eterno que se fez carne, porque uma virgem concebeu e deu à luz, conforme prometera o profeta messiânico, o profeta Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz. Esse é o Cristo anunciado pela Igreja Católica. Não é aquela caricatura de Cristo que o protestantismo, depois de tantas divisões e divisões e divisões e divisões, tem anunciado. Um Cristo que é uma metamorfose ambulante, que muda de acordo com a conveniência daqueles que pegam a Bíblia, deturpando-a, interpretam segundo o seu prazer, segundo as suas ideias malucas. Deus abençoe a todos e que o Senhor nos ajude para encontrarmos o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo, aquele que veio ao mundo para nos salvar depois da sua ressurreição, confirmando tudo o que ele fez na sua vida pública e na sua morte sacrificial no alto da cruz. Amém.